Bom, olá a todos. Bom, gente, veio aqui fazer mais um vídeo agora sobre teônimas e nómina sacra, os títulos e nomes do Deus de Israel. Isso mesmo. Hoje nós falaremos um pouco sobre o epíteto divino chamado de El Shaddai. Ele aparece mais de 239 vezes dentro do texto das literaturas hebraicas, tá bom? E nós vamos partir desse pressuposto aí para conhecermos que título divino é o chamado então El Shaddai. Eu sou o professor André Marcelino e você está no canal Escavando as Escrituras. Fique comigo que depois da vinheta você vai conhecer comigo também esse epíteto muito importante que classifica o Deus de Israel. Então vamos nós aqui então para El Shaddai. El Shaddai é o título sacro de El Shaddai, que é o mais antigo título do ser divino registrados na Bíblia hebraica. Entretanto, para alguns hebraístas, provavelmente seja o teônimo mais antigo de ente divino que o texto bíblico hebraico registra. A denominação sacra em destaque, com ou sem o epíteto divino El, acompanhado, aparece 48 vezes em diversas passagens de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Isaías, Ezequiel, Joel, Salmos, Jó e Ruth. Sendo que a primeira ocorrência é encontrada em Gênesis, quando o ente divino El Shaddai aparece a Abraão. Ele faz promessas de prosperidade e de descendência, faz aliança com este patriarca e lhe muda o nome para Abrão. E ele muda o nome para Abraão. Desculpa, na verdade era Abrão e depois ele mudou para Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 17, verso de número 1. O mesmo teônimo aparece em perícopes relacionadas com os patriarcas Abrão e Abraão, Isaque e Jacó. Geralmente em situações relacionadas com bênçãos, com família e com a descendência dos indivíduos que o adoram. Nas obras lexicográficas que são dedicadas ao hebraico bíblico, o item lexicográfico Shaddai nem sempre possui alguma acepção. Alguns dicionaristas se limitam a informar que se trata de nomes de divindade, como Kurt e Allen traz o nome da divindade identificada como Yahweh, assim também como o estudioso Holliday. Outros chegam a definir como todo-poderoso, onipotente, assim como Alonso Skokel, Davidson e Jastron, como Shaddai. Kleins também traz a mesma expressão, e outros ainda não fornecendo nenhum significado conclusivo, apresentam várias conjecturas a respeito dos possíveis sentidos do teônimo, como Brown Drive Briggs, Corden Gardner e etc. O teônimo Shaddai aparece como um elemento teofórico em 3 nomes masculinos, que são registrados em uma lista de nomes em Números capítulo 1, do verso 5 ao 16. Ele traz a expressão Amit Shaddai, o meu parente é Shaddai, tá bom? Tsorit Shaddai, a minha rocha é Shaddai, e Shedeur, Shaddai é labareda. Segundo os estudiosos, originalmente, o ípeto divino El Shaddai seria de origem cananita, e sendo pré-israelita. É possível que tal teônimo tenha sido tomado de empréstimo pelos israelitas de seus vizinhos cananeus. Tal denominação é registrada em textos ugaríticos, servindo como componente de um nome próprio, como Bashadar.
Ao contrário dos entes divinos El Elyon, El Elohe Israel, El Olam, El Roi, que eu já falei aqui no vídeo sobre esses nomes e esse epíteto, que são relacionados com alguns antigos santuários local. O ser divino El Shaddai não está conectado a nenhum antigo santuário específico. Talvez tenha sido o título de uma deidade patriarcal antiga de origem amorita, introduzida em Canaã pelos próprios antepassados de Israel, sendo identificada como a entidade divina El e adorada como o título de El Shaddai. O significado real de tal denominação divina é ainda incerto. Normalmente, a Septuaginta traduz como Pantocrator, onipotente. A Vulgata verte como Onipotens, em latim, onipotente. E os Targos de Onkelon e Hierosolimitano I transliteram apenas como Shaddai. As versões gregas de Áquila, Símaco, Teodosião interpretam como Rícanos, suficiente. Na Septuaginta, no livro de Ezequiel, o referido título divino é apenas transliterado como Sadai. O epíteto Pantocrator, onipotente, está presente da mesma maneira no Novo Testamento grego, sendo atribuído a Yahweh. No Apocalipse é encontrada uma forma mais completa de nominação sacra, Kyrios Hotheos Ho Pantocrator, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que possivelmente aparece refletir a antiga denominação Yahweh Elohei Tsevaot, o Deus de guerra, ou Deus Todo-Poderoso. A forma hebraica, aramaica, grega e latina do nome sacro em destaque exprime sempre a onipotência da entidade divina. Ainda na Septuaginta, além do título sacro padrão Pantocrator, onipotente, que é utilizado com maior frequência, são encontradas outras maneiras para se traduzir a denominação divina El Shaddai. Theos Sabaoth Pantocrator, Deus Sabaoth onipotente. Kyrios Pantocrator, Senhor onipotente. Kyrios Ho Pantocrator, o Senhor o poderoso, ou onipotente. Hopoiranius, o celeste. Rícanos, suficiente, e entre muitas outras formas aí. Os rabinos da época talmúdica explicavam que a referida nominação divina seria composta pelo pronome relativo she, que, e pelo substantivo dai, o suficiente, resultando no significado o que é autossuficiente. Tal acepção, tá, é adotada pelas versões gregas de Áquila, Símaco e Teodosião. Alguns estudiosos cogitam que a denominação deveria ser relacionada com o vocábulo de origem acádica, Shadu, montanha, que é interpretado como El da montanha. Alguns poucos doutos conjecturam que poderia ter relação com a léxica de procedência acádica, Shedu, demônio. Outros eruditos pensam que poderia ter relação com o substantivo em forma dual, Shadaim, peitos, mamas ou seios, significando El da abundância. Corroborando tal acepção, o mesmo teônimo aparece em Gênesis quase sempre em contexto em que há bênçãos relacionadas com abundância, multiplicação e fecundidade. Outros doutos conjecturam que tal epíteto divino poderia ser relacionado com a raiz verbal shad, destruir, aniquilar, devastar ou desolar, com o sufixo do pronome possessivo da primeira pessoa do singular, ai, meu ou minha, sendo interpretada como o meu destruidor. Há eruditos que presumem que tal acepção estaria por trás do epíteto divino Pantocrator, do grego onipotente, presente na Septuaginta e no Novo Testamento grego, indicando a ação de um ente divino, forte, poderoso, onipotente, com poder total de destruição. Determinados estudiosos relacionam o referido teônimo como o vocábulo Shadé,
campo, campina, interpretando como El dos Campos ou El das Campinas. Outros hebraístas cogitam ainda que a pronúncia correta seria do supracitado epíteto divino, seria Shaddai, significando o meu soberano Senhor. Por fim, todas as conjecturas expostas aqui não são conclusivas ainda, e são apenas tentativas de explicação do significado do teônimo em destaque nesses tópicos. Normalmente, nas versões bíblicas em português, a denominação divina El Shaddai é vertida de diversas maneiras, seguindo o mesmo que parcialmente a tradição que tem sido estabelecida desde muitos séculos pela Septuaginta e pela Vulgata. Assim como Deus Poderoso, pela TEB, que é a tradução ecumênica brasileira, Deus Todo-Poderoso, a revista corrigida, Deus Todo-Poderoso, nova tradução da linguagem de hoje e revista atualizada, e Deus Todo-Poderoso. Existem outras edições da Bíblia em português que, se afastando da tradição determinada pelos textos bíblicos, gregos e latino, adotam transliteração em vez de tradução. El Shaddai ou El Shaddai, com 2 D, e El Shaddai, assim como o Antigo Testamento interlinear e a Bíblia de Jerusalém. Essa é uma da aula do epíteto divino relacionado ao nome de Deus. Alguns atributos, assim, relacionados, então, à sua divindade. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter ficado até o final e nos vemos, então, numa próxima gravação.